Perfeito, Vitória. Eu acho que você situou logo ali, quando você iniciou a sua fala, que hoje a gente tem uma iniciativa por parte dos governos no âmbito federal, estadual e municipal, no sentido de prorrogar, né, de adiar o vencimento desses tributos, né? Isso já é alguma coisa. Claro que aqui, do ponto de vista do empresariado, a gente ainda precisa ver mais, ainda é um movimento tímido. Mas aí acontece que o empresário, daqui a 2, 3 meses, a conta chega, a conta vai É vir. verdade. Então assim, ele vai se ver em algum momento diante desse dilema de recolher as, seja contribuições, sejam impostos, ou manter a sua atividade funcionando. Porque a gente sabe que muitas vezes, sobretudo em tempos de crise, o empresário ele pode se ver em uma situação de eu preciso fazer, por exemplo, o pagamento da minha folha de funcionários, ou eu tenho, digamos, um fornecedor-chave que eu não posso atrasar. Então, pode vir e é esperado que daqui a 1, 2, 3 meses venham a ter diversos empresários que se vejam nessa situação. E aí, como é que a É. gente vai encarar esse fato do ponto de vista penal, né? O Assim, mero nunca foi fácil, inadimplemento né? nunca Desculpa, foi mas assim, fácil. nunca foi fácil. Mas agora, durante a crise, é que a gente vê realmente, assim, as pessoas estão realmente preocupadas, né? Quais são as implicações, quais são as consequências, né? E eu não sei se eu vou conseguir manter o meu negócio, né? O meu empreendimento. Então, Exatamente. realmente é importante, né? Exatamente. E aí fica aquela dúvida, né? O mero inadimplemento, ele vai configurar crime? Então, essa discussão, na verdade, ela remete à decisão do STF, que foi muito veiculada no final do ano de 2019, a respeito do não repasse do ICMS, na qual se discutiu esse tema, e a corte, né, a nossa Corte Suprema decidiu que caracterizaria o inadimplemento, mediante algumas condições, caracterizaria o crime de apropriação indébita de tributo. É um tipo que está lá previsto na lei de sonegação fiscal, e a gente genericamente se refere à sonegação fiscal de uma forma até como a gente se refere à fraude, mas dentro de sonegação fiscal você tem uma gama de delitos diferentes. Então, na grande parte dos casos, a gente vai ter a fraude, né? Por exemplo, a omissão de informações de modo a interferir o valor daquele tributo que deveria ser recolhido, ou então informações inverídicas sendo inseridas, né? Documentos falsos. Então, dentro desse escopo, existe também o crime de apropriação indébita, né? Quando você faz o recolhimento daquela contribuição ou daquele tributo do contribuinte, e você tem a obrigação de repassá-la aos cofres públicos no prazo legal. E se você não repassá-la, você, em tese, comete o crime. Então, quando isso chegou lá no STF, eles ficaram nesse impasse de, olha, a gente também não pode criminalizar o mero inadimplemento, porque a gente estaria, nesse caso, criando uma prisão por dívida, que é expressamente proibida pela Constituição Federal, inclusive por Tratado pactos internacional também. internacionais. Então, eles, de certa forma, tentaram criar alguma condicionante que caracterizasse uma má-fé para que pudesse se identificar quando esse inadimplemento deixa de ser meramente o não pagamento de uma dívida para se tornar uma fraude. E, nesse caso, o que eles escolheram, que eles
designaram foi a contumácia, né? Você ser um devedor contumaz. Se você tem um histórico de sonegação, isso certamente pesará. Isso pesará no momento que você for, no caso de você vir a deixar de recolher e vir a responder por um crime desse. Esse Então, ponto... Eita, desculpa, pode falar, Delmar. Vou até aproveitar para poder trazer um exemplo talvez mais prático aí para, às vezes, as pessoas que estão acompanhando, né? Quando a gente fala de apropriação indébita, eu acredito que o mais fácil de vir à cabeça é aquela questão da contribuição previdenciária, né? Que tem a parte patronal e a parte do empregado, né? E aí, normalmente, as empresas retêm, né? Pela legislação, você retém a parte do empregado e, em várias situações, não repassa isso, né? Paga só a parte patronal ou não paga nem a parte patronal nem a parte do empregado. Então, esse é o caso que é mais clássico, né? De uma apropriação indébita de natureza fiscal, né? Que a gente acompanhava com mais frequência e sempre os empresários tinham muito receio. Então, era comum você ver empresários fazer a retenção, repassar a parte do empregado e não pagar somente a parte patronal, para evitar exatamente a caracterização do crime de apropriação indébita. Né? E o que você está trazendo para a discussão, fruto da decisão do final de 2019, né, foi a construção da tese, né, no STF também para o ICMS. Né? Ou seja, se o empresário ele embute no preço para o consumidor final, né, na nossa forma de cobrar o ICMS, né, o ICMS ele não é um VAT, né, ele não é um imposto de valor agregado que ele vem somado lá no final, como algumas vezes a gente vê em jurisdições estrangeiras, que você tem o preço do produto e na hora que você chega no caixa é que é calculado o valor do imposto e você paga um valor que é até diferente da etiqueta que você estava vendo, né? Porque é o preço do produto mais o imposto. Aqui a gente já vê o preço final, embutido. Né? Então, a linha do STF foi, se você embute o preço do ICMS no seu produto, recolhe do contribuinte e não repassa para os cofres, você está fazendo uma apropriação indébita também. Né? Essa foi assim, foi a linha de construção que o STF adotou. Né? E aí, entrando muito no que você disse, mas ele também não colocou, não é só isso. Né? E precisa existir outros elementos. Né? Então, precisa ser um devedor quanto mais. Né? Você, eu não sei se foi um ato falho, mas você falou que precisaria ter a sonegação de forma mais costumeira. E aí talvez você tenha usado a sonegação no sentido amplo. Né? Não é a sonegação só aquele crime de omitir, mas também de fraudar, de praticar uma apropriação indébita. Então, se é um devedor quanto mais de imposto, né? Se ele tradicionalmente na vida empresarial dele ele opta por não recolher, né? E aí a gente pode discutir um pouco o que é isso, né? Como é que a lei entende o que é uma pessoa, o que é um devedor quanto mais? Há previsão legal? Não há previsão legal? Né? Vitória, até que você... Pois é. Cada estado, aí falando de ICMS propriamente dito, né, porque foi o objeto dessa decisão do STF. Por exemplo, em São Paulo, eles têm um elemento objetivo para definir o que é devedor quanto mais, né, por lei, que é aquele devedor, aquela empresa que deixa de recolher durante 6 períodos de apuração nos 12 meses anteriores. Então, dentro de um ano, eu tenho 6 períodos de apuração, tenho 6 meses em aberto, eu já sou considerado devedor quanto mais, né? É interessante, assim, que, de fato, era uma recomendação que a gente sempre que a gente dá, né, às empresas de que tem que declarar o imposto. Se você não está com condição de pagar, né, se existe essa dificuldade, você não paga, mas é importante que você declare, né, para justamente fugir dessa questão da sonegação fiscal, de você estar omitindo, né, receita, na verdade. Mas o que a gente vê agora é, mesmo declarando, né, e isso serve como presunção de boa-fé, na verdade, mas a partir do momento que eu faço disso um hábito, né, de não pagar tributos, eu acabo gerando a presunção, né, esse indício de que eu estou sonegando, de que a minha intenção realmente
é não efetuar o pagamento, né? Então, é muito importante a gente ter o empresário ele está atento aos períodos, né, a como é o histórico dele em relação ao recolhimento de tributos e quais tributos, ele até dentro dessa questão do tributo é muito importante que ele identifique quais são os tributos que de alguma forma ele tem a responsabilidade de recolher, mas quem é o contribuinte não é ele. Né? Como no caso, por exemplo, das contribuições previdenciárias, o tributo é de responsabilidade do empregado, do funcionário, o funcionário que deveria pagar. Mas, por lei, a responsabilidade de recolher é da empresa. Então, de fato, a empresa nunca deveria ter ficado com esse dinheiro nunca foi dela, né? E aí se parte também desse pressuposto em relação ao ICMS. Quem paga o ICMS no final das contas somos nós, consumidores finais. Mas a responsabilidade para ter um controle melhor, né, e poder viabilizar a arrecadação tributária, a arrecadação é feita pelas empresas. Então, é importante a gente sempre estar atento a isso, né? A quais são esses tributos que podem ser já, né, essa possível criminalização. Aqui em Pernambuco, o devedor quanto mais é em 6 períodos consecutivos. Durante 6 meses consecutivos, ele deixa de pagar, ele se torna devedor quanto mais. Ou até 3 meses consecutivos, se for de ICMS de substituição tributária, que já é uma outra modalidade, né, do ICMS, que foi a primeira que foi considerada crime. Sim, Né? uma apropriação indébita. O STJ começou com essa e depois adotou para todo tipo de ICMS, assim, pelo menos o ICMS próprio, que é o normal, digamos assim, que a gente faz o tipo de recolhimento e o mais comum. Então, Vitória, Interessante, você Vitória. conseguiria dizer os principais tributos que você vê em risco com relação a isso? O principal... Tem essa lógica, né? A substituição tributária veio primeiro, o ICMS tem aquela lógica de que o contribuinte é que é o consumidor final, né? Quais seriam os outros que você consegue ver maior risco para uma tese semelhante? Os principais são os retidos na fonte, Delmar. Então, assim, imposto de renda retido na fonte, né, que são aqueles, principalmente os dos funcionários, aí vai a mesma lógica da contribuição previdenciária também. Existe o ISS, quando ele é retido na fonte, a depender de determinadas situações, por isso tem muito isso na construção civil, então existe a retenção do imposto. Então, a empresa que está tomando o serviço, ela retém e ela só paga a prestador o valor já abatido. Então, esse também pode ser, tem que ter essa preocupação. O ICMS, deixa eu ver o que mais. O imposto de renda, o ICMS, o IPI ele tem uma cadeia no consumo, então é importante também estar atento, né? E eu acredito que esses são os principais, né? Eu acho que são os principais que as empresas elas precisam estar mais atentas, né? Quando incide mais na cadeia de consumo, né? Ou quando tem as hipóteses de retenção na fonte. Interessante, porque... Voltando aí para essa parte, para a nossa ótica, né? A ótica que a gente deu criminal no artigo, né? Assim, eu acho a leitura criminal de se isso seria crime ou não, a questão da inexigibilidade da conduta diversa. Traz aí para a gente um pouquinho essa leitura, como é que a gente consegue compatibilizar isso com o novo entendimento, né, do STF, que na época do artigo a gente já menciona ele, até porque o artigo é de agora. Mas... Claro. Beleza. Só antes da gente vir para essa parte notadamente penal, eu só queria fazer 2 considerações aí sobre as falas aí sua e de Vitória. A decisão do STF, ela se restringiu ao ICMS, né? Na verdade, o julgamento girou em torno do ICMS próprio, mas isso não impede que o raciocínio que foi aplicado naquela decisão seja utilizado para enquadrar outros tributos, né? E aí, por isso que surge essa discussão, né? De outros tipos de tributos e contribuições que podem ser retidas na fonte e ensejariam uma apropriação indébita. E um segundo ponto interessante é que essa questão do devedor quanto mais deve ser e tem que ser
regulamentada por lei federal, porque para fins de responsabilização penal, a legislação estadual e como ela regula isso não tem força suficiente. Então, quando essa decisão do STF ela vir a ser publicada, espera-se que o legislador ele venha se manifestar sobre isso para que o contribuinte ele tenha parâmetros fixados e delimitados para que ele saiba exatamente quando ele incidiria dentro desse enquadramento, né, de devedor quanto mais. E aí Interessante. Não, interessante porque a lei, existe a lei estadual, tanto, eu acredito, na maior parte dos estados já brasileiros, mas a lei ela regula muito mais para dar efeitos tributários, né? No sentido de, o devedor quanto mais, para você ter noção, em São Paulo, ele não pode emitir uma nota fiscal sem autorização da Cefaz. Porque ou seja, ele fica meio que parado, né? Assim, ele não consegue continuar as atividades cotidianas se ele não pedir autorização à Cefaz para cada emissão de nota, né? Para cada tipo de operação. Então, assim, pode correr o risco do cancelamento da inscrição estadual dele. Então, a lei ela atribui, ela qualifica esse devedor quanto mais para as medidas tributárias, mas é interessante ver que ela não se aplica, né, para a responsabilização penal. Teria que realmente depender aí da lei. Isso, a gente precisaria de uma regulamentação federal, né? Mas assim, já indo para a parte criminal do tema, a gente inicialmente simulou aqui, na verdade a gente fez uma previsão de que daqui a 1, 2, 3, ou até já pode ter empresários na situação de deixar de recolher tributos para manter a sua empresa funcionando, a sua empresa sobrevivendo. Então, que tipo de defesa, que tipo de excludente a gente conseguiria encontrar, né, para esse tipo de comportamento? A doutrina e a jurisprudência. Opa, eu acho que o Guilherme teve acho que foi ele mesmo. Eu vou aproveitar, então, esse corte aqui. A Fátima, ela me perguntou sobre o Simples, né? Se o Simples que já foi anteriormente parcelado, se abriu possibilidade de renegociar. Eu acredito que em relação ao Simples, ainda não, Fátima. Mas o que a gente tem é a prorrogação das parcelas do parcelamento. Então, os vencimentos que estão acontecendo, que aconteceriam agora, eles foram prorrogados para daqui. Aí eu vou dar uma olhadinha na questão do Simples, mas acredito que a partir de setembro. Então, setembro, outubro, novembro, em relação a esses meses de agora, né? Os que estão acontecendo. Falando, né, Vitória, sobre outros programas que vão ter, porque a gente não sabe ainda quanto tempo vai precisar para a retomada. Quando for no segundo semestre, alguns meses, vai coincidir de você ter parcelas que foram prorrogadas agora, né, dos meses de maio e junho, com parcelas de vencimento naquele mês efetivo. Oi. Exatamente. E aí fica aquela bola de neve, né? Aqui deu uma variada. Voltei. Estou de volta. Eu aproveitei, Guilherme, para poder só esclarecer aqui uma pergunta que foi feita. Pronto, sobre a questão do Simples. Pois é, mas no final a gente fala também sobre essa questão dos parcelamentos. Tá bom, Vitória. Voltando, vamos lá. Deu só uma inconsistência aqui do sinal. Então, a gente tem que o crime, basicamente, ele é dividido em fato típico, jurídico e culpável. A culpa, né? A culpabilidade é a capacidade do, no caso, empresário, agir conforme a norma, né? Agir conforme o direito. Então, existem situações que o empresário, e aqui a gente já especificando para o nosso tema, ele pode se encontrar decidir entre bens jurídicos diferentes, né? E nessa decisão, nesse dilema, ele pode acabar optando, por exemplo, pela sobrevivência da sua empresa, o que, do ponto de vista do direito, não é tão reprovável. Então, a reprovabilidade daquela
daquele comportamento seria reduzida, porque naquela situação ele foi, digamos, coagido a descumprir o que manda aquela lei. Então, essa é uma construção doutrinária, jurisprudencial, que tem aceitação para crimes tributários, mas até certo ponto. Por quê? Porque a jurisprudência, e aí eu falo dos tribunais superiores, regionais e estaduais, eles têm uma resistência a essa tese quando se tratam de crimes que são cometidos mediante fraude. Então, se você tem ali algum artifício, alguma omissão, né, documentos falsos, informações falsas que foram utilizados, quebra aquela boa-fé de que, se você utiliza de artimanhas para cometer um crime, você não simplesmente deixou de recolher porque você estava em dificuldade. Você teve ali um desígnio claro de fraudar, de cometer uma fraude à fiscalização. Então, a jurisprudência tem essa resistência para os crimes tributários cometidos mediante fraude. Mas quando a gente vai para os crimes de não recolhimento de tributos, existe uma aceitação maior. Existe uma aceitação maior, porém não é uma aceitação também fácil. Então, é necessário que exista uma comprovação de que o empresário, de fato, se encontra e que a sua empresa se encontrava em uma situação de penúria. Então, como é que a gente pode comprovar isso? Então, varia. A gente vê casos, por exemplo, de tribunais que decidiram que você distribuir lucros durante o tempo que você sonegou é um fato que indica que você não estava que a sua empresa não estava em uma situação de necessidade. Por exemplo, também tem outros tribunais que se referem a decisões e processos trabalhistas movidos contra aquela empresa. Então, assim, a empresa ela precisa se resguardar do ponto de vista de ter provas de que realmente naquela situação não havia alternativa para manter a empresa funcionando, a não ser deixar de adimplir com aquela contribuição ou aquele imposto. A tese pede uma coerência, né? A tese ela impõe que a defesa seja coerente e que a empresa tenha agido com coerência. Então, o exemplo que você citou, por exemplo, distribuir lucro. Né? Se a empresa está argumentando que não tinha caixa disponível para pagar um imposto, mas tinha caixa para remunerar os seus sócios ou pagar bônus para os seus executivos, isso pode soar incoerente, isso tende a soar incoerente. Né? Então, uma coisa... Até porque para ter lucro tem que estar verde, né? A conta tem que fechar, então tem que pagar tudo primeiro para poder gerar lucro, né? Distribuindo lucro passado, né? Eu apurei no exercício anterior, Entendi. mas eu Entendi. estou fazendo desembolso, mas o desembolso é o caixa, eu tenho que ter disponibilidade financeira. Né? E se eu não tenho disponibilidade financeira para pagar um empregado, para recolher um tributo, como é que eu tenho para pagar o sócio? Né? Então, tem que tomar um cuidado. Né? Não é que toda situação ela vai... mas eu paguei. Não, não é isso. Né? Mas tem que se avaliar se ela realmente está em necessidade. Né? E não que ela optou por financiar a atividade no tributo. Né? Então, a questão é essa, é ter a coerência, é analisar com cautela, né? Não partir do pressuposto de que existe uma teoria, né? Uma tese aceita de inexigibilidade de conta diversa, eu estou na pandemia, né? Então o meu faturamento caiu, eu não vou pagar imposto. Não é assim. Né? Quer dizer, pode até tomar essa decisão, mas as consequências poderão vir. Né? Então tem que ser analisado qual é a consequência da decisão de não pagar imposto. Até fazendo referência aqui à enquete que a gente abriu, né? A gente lançou uma enquete aqui no começo e 80%, 78% das pessoas responderam já, 76% falou que a primeira opção seria deixar de pagar tributo.
né? 16% votou em aluguéis e outros 4% dividiu, 4% de folha de pessoal e fornecedor. Então, efetivamente, há uma tendência de você, quando olha para a sua empresa, né, você precisa pagar os seus empregados para continuar produzindo. Você precisa pagar os seus fornecedores para continuar tendo matéria-prima, para continuar conseguindo produzir serviço ou fabricar enfim, ou comercializar, né? Senão você não vai gerar caixa com nada. Então, é natural o pensamento de tributo ser uma saída. O que a gente aqui está dizendo é cuidado, né? Tem que se olhar quais são as consequências, o que é que deve ser feito. Será que essa decisão do STF de considerar o ICMS também uma apropriação indébita, né, tira ele dessa tese da inexigibilidade de conduta diversa, porque aí estaria considerando que houve uma fraude, já que eu sou um devedor quanto mais? Isso tudo tem que ser analisado dentro do contexto do caso prático. Né? E não é simplesmente aplicar a tese ou ela nunca será aplicável. A gente estava conversando, Guilherme, e a gente está com mais ou menos 40 minutos aqui, tá, gente, de webinar, então o pessoal que estiver acompanhando, fique à vontade para fazer mais perguntas e até eu estava comentando aí, preferencialmente se colocarem aí embaixo no QIA, né, no Q&A, fica fácil que todo mundo acompanha. E aí, Vitória, eu acho que volta um pouco para aquilo que a gente estava conversando logo quando o Guilherme caiu. Nós temos uma situação de crise que o governo federal e o governo estadual e municipal, eles tiveram uma certa agilidade para adiar vencimentos. Então, isso. As empresas estão tendo queda de faturamento, várias indústrias e várias empresas, vários comércios foram fechados, né, foram impedidos de operar, então tiveram queda de faturamento, vão ter dificuldade de caixa, então dá um alívio de não precisar pagar agora. Então, houve essa prorrogação dos vencimentos. Mas, uma hora, esses vencimentos chegarão, né? Que a previsão é que isso seja aí começo do segundo semestre, setembro, outubro. Né? E aí, a conta chega, é verdade. Você vai ter duas contas para pagar no mesmo mês. Né? Como será essa retomada? Isso provavelmente não será suficiente. É claro que o governo vai precisar ver outras medidas. Né? O que é que tem aí no pipeline? O que é que tem já em discussão? Assim, Delmar, de cara houve essas prorrogações e aí todo mundo falando, mas veja, vão prorrogar. As primeiras prorrogações, ok, né? Porque a gente está falando de períodos anteriores em que existiu receita e existiu tributos, né? A serem recolhidos em valores altos. Mas as pessoas falando assim, tá, mas vai começar a prorrogar depois? Que tributo, né? Se eu não estou recolhendo nada, como é que eu vou estar... A prorrogação em si, ela não teria muito efeito prático, né? Mas até aqueles que recolhem, vai chegar no momento em que vai chegar uma conta maior. Então, assim, pensando nisso, o governo em si, a única questão que teve de redução foi a contribuição do Sistema S, que foi reduzido em 50% do valor. A depender da empresa, essa porcentagem, ela chega a 5,8% da folha de pagamento. Então, já houve uma redução aí. Em relação a outras medidas, o governo federal sinalizou um refis. Na verdade, não foi o governo, né? Foi uma proposta de um deputado federal, levou para a Câmara, que era justamente para analisar um refis que chegaria a 90% de desconto em juros e multa. A gente está falando de um perdão muito alto. Não só isso, como vários outros benefícios, poder utilizar créditos que o contribuinte já tenha com a fazenda, que transitarem em julgado. Enfim, várias situações em que poderiam ser utilizados. A gente ainda não tem certeza se vai sair desse jeito, né? Ainda vai passar pelo Senado, vai voltar para a Câmara, enfim, ainda vai ser sancionado. Existe todo um trâmite legislativo para saber se vai sair nesses termos. Mas se sair, seria, acho que, o refis mais benéfico da história dos refis, né? Que já existiram no passado. Mas o contexto também inédito pede uma medida, de fato, mais drástica.
A Fazenda, por outro lado, né, alguns auditores pela Associação Nacional, eles já vieram falando justamente dessa questão da fraude, do tipo, mas esse refis vai beneficiar tanto aqueles que foram impactados pelo coronavírus como os devedores contumazes. Vai ser um caminho também para proporcionar a fraude, né, sonegação, enfim. E um ponto que eles levaram em consideração foi, olha, esse parcelamento, ele tem que ter uma regra de restrição aí. Ele só pode ser para beneficiar empresas que foram impactadas. Então, vamos precisar de elementos objetivos. Por exemplo, a questão de não distribuir lucros. Então, assim, olha, só vai ser aplicado a empresas que não distribuírem lucros durante esse período. Vamos restringir o lapso temporal dos débitos. Então, você deve apenas a partir de fevereiro desse ano, até quando perdurar a pandemia, né, o contexto de isolamento social. Assim, ainda tem muita discussão sobre isso, né? Ainda é muito recente, foi semana passada que entrou em pauta, assim, né, foi proposto o projeto de lei, e a gente aí está só acompanhando. Mas também as empresas, elas não podem também segurar isso como se fosse a salvação, né? Digamos assim, é importante estar ciente desses mecanismos para poder, na hora da tomada de decisão, levar em consideração esses elementos. Tem uma transação extraordinária acontecendo agora, até o final do mês, 30 de junho, mas não entra o simples, aí respondendo a Fátima, eu confirmei, não entra o simples, que tem uma facilidade para determinados segmentos, inclusive instituições de ensino, por exemplo. Federal, Fazenda Federal? Federal, isso. Transação extraordinária. E aí, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pela PGFN, os débitos têm que estar escritos em dívida ativa. E é interessante que eles colocaram para instituições de ensino 120 parcelas. Assim, aumentou o que era 60. Normalmente, o parcelamento ordinário são 60 parcelas, né? Eles não promoveram nenhuma redução de multijuros nesses casos, mas promoveram aí uma possível renegociação em prazo, né? Então, quando for identificar o que vai ser feito, é bom levar em consideração a possibilidade de uma transação. Nós temos clientes que optaram já por fazer a transação, porque para eles seria melhor, iria diminuir muito o valor da parcela. Parcela essa, inclusive, que está suspensa, né? Não necessariamente a transação impediria da adesão ao refis futuro, na verdade. Isso não impede uma renegociação futura, exatamente. Aqui, Vitória, tem uma pergunta aqui, Maria Cristina, se tinha algum posicionamento relacionado aos estados. Né? Fala em relação a parcelamento? Eu acredito que sim, a parcelamentos, ou como é que, se houve alguma redução, a gente sabe que no estado de Pernambuco não houve redução de nada, né? Então, mas em relação aos estados, São Paulo, principalmente, ou Pernambuco, tem algum panorama? Olha, eu só vi casos de prorrogação, realmente, né? Mas medidas efetivas de renegociação como parcelamento, eu ainda não vi. Muito pelo contrário, eu vejo os estados assim muito mais fechados. Os estados e municípios estão muito mais fechados para promover essas medidas, né? Tanto que eu estou falando muito aqui a nível governo federal, porque é o que está mais sendo mobilizado. Também porque é a maior fatia da tributação, né? Então, eles tinham que realmente fazer isso. Agora, prorrogações aconteceram, né? O município do Recife, ele, por exemplo, ele prorrogou, mas prorrogou para determinados segmentos, segmento hoteleiro, os segmentos que foram mais impactados nessa crise, né? E teve também a prorrogação das parcelas de parcelamentos. E foi interessante, pelo menos no governo federal, a prorrogação foi assim: abril, maio, junho, aí prorroga para agosto, outubro e dezembro, intercalado, não foi seguido, né? Para tentar equilibrar aí as contas. E não sei também se vai ser prorrogado essa possível questão da prorrogação dos tributos, porque a gente não sabe ainda, né, quando tudo isso vai acabar. Quando é que vai as atividades retomarem com mais vigor, né?
A gente acompanha muito a prorrogação, por exemplo, de prazos processuais. Eu acho que a gente já está na quarta prorrogação, né? Eles ficam prorrogando o tempo inteiro, a questão não dos prazos processuais em si, os físicos, né? Que depende do deslocamento do expediente forense, né? Do expediente dos fóruns. Então, a gente está um pouco sem muito norte, né? De quando isso vai acabar e se vão haver mais medidas, né? A gente ainda não tem noção do impacto. O impacto a gente vai sentir realmente quando acabar, quando a gente souber que vai acabar, né? E houver a retomada. Infelizmente, a gente vai trabalhando assim, com essas elucubrações, né? Para poder ter um pouco mais aí de fôlego, de resistência, para poder se manter. Aí vai fazendo jogo de cintura no pagamento dos tributos. Isso, assim como no começo da pandemia, né, a gente iniciou as discussões sobre isso, né, sobre o tributo, sobre os crimes que poderiam estar relacionados com o não pagamento. Isso é muito dinâmico, efetivamente, as decisões estão sendo tomadas, as medidas que o cenário vai ficando mais claro ou mais difícil de saber quando é que vai ser retomada, né? Os estados agora, a maioria deles, já implementaram ou já divulgaram, melhor dizendo, planos de retomada da economia, né? Alguns com planos mais ousados, outros com planos mais extensos e cautelosos, né? Então, efetivamente, a gente vai precisar esperar mais ainda para poder descobrir o que é que vai vir de medidas. O certo várias empresas sofreram um impacto severo nos seus caixas, né? Estão precisando tomar decisões muito difíceis, né? Desde suspensão de seus empregados, redução de folha de pagamento, redução dos salários, não pagamento de impostos, renegociação com fornecedores, né? E a gente precisa continuar acompanhando, né? Avaliando aí quais são os impactos. A intenção aqui é a gente debater alguns impactos, né? Principalmente em relação a tributos, né? Mas isso vai precisar ainda deixar o tempo correr, né? Vamos ver o que é que vai acontecer em junho, o que é que vai poder ser retomado, em julho vai voltar alguma coisa. A expectativa nossa, talvez mais otimista, era de que no segundo semestre as coisas estivessem mais fáceis para serem retomadas, e está mostrando que ainda vai ser uma retomada muito lenta, com possibilidade de novas ondas de contaminação, né, talvez com novas possibilidades de fechamento de algumas atividades. Então, não há uma medida que possa ser implementada agora que vai ser uma solução mágica, né, É verdade. Nesse caso, em relação ao tributário, assim, é importantíssimo também, a gente está acompanhando todas as medidas, mas é importante que a empresa ela esteja bem planejada em relação a isso, para correr de uma responsabilização penal, né? Não se colocar a esse risco, mas também chegar no final, né, pelo menos, vamos, por exemplo, no final desse ano, e vir com a conta que não vai conseguir manter, né? Assim, não vai conseguir dar conta de manter a sua empresa, né? Tem que fechar seu negócio. Então, a gente tem trabalhado muito com essa questão do planejamento tributário para a empresa ela estar ciente do que ela pode, né? Do que dá para administrar, né? Essa gestão desse passivo fiscal. E o principal também acaba sendo um momento de oportunidade para revisar a sua contabilidade, apurar crédito, ver o que é que dá para fazer, né, para poder trabalhar com isso, né? Assim, às vezes a pessoa faz uma revisão dos procedimentos contábeis e aí apura um crédito que nem esperava. Então, já usa para compensar os próximos débitos. Tem se voltado muita atenção para isso, né? Para esse planejamento tributário, para tá fugindo, digamos assim, de qualquer problema futuro com o fisco. Você trouxe aí um tema realmente bem interessante, né? Que óbvio que várias pessoas estão fazendo isso, né? Mas algumas esquecem que um olhar dentro de casa pode ajudar na geração de caixa, né? E Exatamente. pode identificando práticas que poderiam ser alteradas ou que já são consolidadas, né? E aqui a gente está falando de situações que já são pacificadas, não é nada que vai depender de uma tese. De uma ação judicial, exatamente. Existem procedimentos que já são reconhecidos, né? Créditos que já são reconhecidos pela própria Receita Federal.
Então, e aí eu estou falando sempre no âmbito federal, porque aqui a gente está trazendo, tem pessoas de todos os estados aqui, então vou estar sempre falando do federal, mas também vale para o estadual, né? Então, assim, existem práticas que podem ser adotadas, né? E vai te gerar uma boa folga, né? A depender da situação. Dentro de casa, uma geração de caixa que não estava contando, né? Exatamente, exatamente. Né? E aí pode ser utilizado do Instituto da Compensação. Então, assim, porque normalmente tem gente que faz assim, mas eu nem quero fazer isso, porque daqui que eu vejo a cor desse dinheiro, você nem precisa ver a cor desse dinheiro, você pode até compensar. E aí, só, já tá o problema resolvido, você fica com o dinheiro em caixa, né? E já tem uma solução. Então, assim, eu acho que até para eu já dar meu adeus aqui, falar o seguinte, que é uma situação delicada, é uma situação inédita, então, assim, é bem imprevisível, né, o que vai acontecer. A gente tem mais ou menos nessa questão da prorrogação, a gente tem a questão de um parcelamento que possa beneficiar de forma efetiva, né, as empresas, mas a gente não pode esquecer, né, o histórico que a gente tem em relação à responsabilização penal, esse crescente aumento dessa criminalização das condutas tributárias. Então, é importante que o empresário ele esteja atento aos riscos que ele pode correr, que é contra ele mesmo, né? Assim, eu sempre fugi muito de penal, desde a faculdade, porque eu achava, assim, uma coisa realmente muito delicada, né? Lidar com a questão da liberdade. Então, é importante que esteja atento a isso, né? Saber que o simples fato de você não recolher tributo pode gerar, assim, implicações, consequências que não eram esperadas, né? Então, quando vier a conta, saber quais decisões tomar, principalmente porque o principal elemento que a gente deixa de pagar logo de cara, como a própria enquete apresentou, são tributos. Então, é importante que a gente esteja atento, né? E, por fim, poder olhar um pouquinho para dentro da empresa, procurar fazer um planejamento tributário para poder identificar oportunidades dentro da própria contabilidade que possa promover essa folga no caixa, né? E aí poder ficar mais livre desse problema lá na frente. Perfeito. Não venha com história de adeus, não, porque lembra que tem perguntas ainda, viu? Ah, é? Ainda tem lá. A palavra Ainda É tem lá. porque o meu tá aqui. O meu tá 5h58. Eu fiz, rapaz, eu falo demais, eu vou logo me despedir. Deixa eu Guilherme, não sei se tens algum comentário adicional a fazer, mas eu queria aproveitar só era para dizer que a gente aqui não pegou a oportunidade para criticar a utilização do direito penal, né, pela administração pública e principalmente pelo fisco, né, porque isso provavelmente daria um webinar só a gente criticando a utilização do direito penal em situações como essa. Não era a intenção, né? A gente aqui tentou ser mais prático e a realidade é que é utilizado, né? E aí a gente precisa levar isso em consideração. Mas, na nossa concepção, realmente o direito penal não existe para isso, né? Mas é apenas um recado curto de que a gente é muito crítico à utilização do direito penal como forma de cobrança. Se Guilherme não tiver nenhum comentário específico, eu ia começar a ver algumas perguntas aqui. Eu só queria falar, Dama, que você falou aí dessa enquete, né, que a gente fez. Tu pode ver aí como é que estão os números atualizados? Tá? Assim, tem 81% respondeu, desses 81, 78 diriam que 78%. parariam de pagar primeiro impostos, né, tributos, melhor dizendo. Certo. E aí a segunda votação é 14% disse aluguéis e despesas com estrutura, né? Mas É. assim, a vasta maioria pensou primeiro em imposto. A gente tem aí quase 80%, né? É uma maioria bem significante, né? E eu acho que essa maioria ela tem razões até do ponto de vista econômico, porque se você for botar na ponta do lápis, você deixar de pagar o banco ou deixar de pagar os seus funcionários
vai implicar encargos maiores e custos maiores do que você deixar de adimplir com os seus tributos. Isso eu estou falando do ponto de vista econômico, né? Isso, de certa forma, reflete nessa decisão do STF, porque, historicamente, os empresários eles declaravam, né? Deixavam de recolher, aquilo ali ficava ali, como Vitória disse logo no início do nosso webinar. Demora anos e anos para a execução ela realmente ter um fim, né? Anos e anos. Então, do ponto de vista econômico, era vantajoso para os empresários simplesmente declarar e deixar aquilo ali para mais para frente. Então, eu vou ter Ô, aquele Guilherme, dinheiro em caixa, só né? para falar aqui rapidinho, como você falou, né? Era de fato um comportamento, né? Assim, era uma conduta Exatamente. dos empresários, né? Não tem, a gente falando aqui, assim, antigamente essa conduta era muito praticada, inclusive, assim, se fazia cálculo de se eu deixar de pagar tributo e investir esse dinheiro, eu vou ter uma rentabilidade X que vai me dar mais do que eu simplesmente fazer o pagamento, porque depois eu entro no refis, né? Venhamos e convenhamos, era essa o posicionamento, eu entro no refis, pego um desconto e isso aí para mim, ó, já vou ter faturado muito mais em cima. E a Pois gente é. vê que de fato assim, precisou de medidas um pouco mais rígidas para tentar desconstruir isso, né? Pois é. E só para fechar, eu vejo muito hoje uma relação no direito tributário, uma relação muito de transparência entre a fazenda e o contribuinte. Hoje a gente consegue ter uma relação melhor e dizer, olha, eu estou com esse problema aqui, preciso resolver dessa forma, quais são as alternativas que eu tenho? E o procurador fala. Mas é importante pontuar, assim, né? Trazer isso porque foi o que ensejou também nessa questão da criminalização. Pois é. A gente como Como eu disse, criminalistas, a gente webinar para discorda. a gente teria um Segue, webinar Damar. para discutir o porquê os empresários decidiam não pagar impostos e o porquê resolveu se criminalizar, né? Desde a falta do retorno dos impostos pagos, não é? De não ver Tem isso, a importante. contraprestação, né? De todo aquele dinheiro que é gasto com os impostos versus a má utilização do direito penal, enfim, seria um novo webinar, né? Vou puxar aqui algumas perguntas. Guilherme, algum comentário sobre extinção de punibilidade nos crimes tributários? A questão do pagamento, né? Se você puder... Com certeza. Essa eu acho que mais uma das causas para que os empresários decidissem por deixar de recolher tributos para, digamos, pagar folha, então adiplir com outras obrigações, porque jurisprudencialmente a gente tem consolidado e nos tribunais superiores principalmente que quando você paga a sua dívida com o fisco, você tem a causa de extinção, é uma causa de extinção da punibilidade. Inicialmente, quando foi promulgada a lei de crimes de sonegação fiscal, limitava-se, né, ao pagamento antes do recebimento da denúncia. Mas com algumas mudanças legislativas, e depois chegou no STF, decidiu-se que não, que o pagamento da dívida tributária a qualquer tempo extingue a punibilidade, né? Então não haveria crime, né? Para quem, digamos, fosse denunciado por um crime e durante o trâmite daquela ação penal viesse a fazer esse pagamento. Mas eu acho que também deve a gente ressaltar que o parcelamento já tem um tratamento diferenciado. Ele não vai extinguir de pronto a punibilidade. Então, o que é que vai ter? Você vai ter a sua ação penal suspensa. Durante
o prazo que você estiver parcelando aquela dívida tributária, a ação penal respectiva vai estar suspensa. Quando houver o total adimplemento daquela dívida, aí sim extinguiria a punibilidade. Traduzindo um pouquinho isso, né? No começo, quando você fala, antigamente era antes da denúncia. A denúncia, para quem for mais leigo, não é no sentido de alguém ter ido na Receita dizer que a empresa não pagou. A denúncia é a peça formal, né, do Ministério Público, acusando, né, dando início ao processo penal contra uma pessoa. Então, e a jurisprudência formou que era a qualquer tempo. Né? Então, a qualquer tempo, mesmo que eu já tenha sido condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, ainda tiver pendente recurso nos tribunais superiores, se eu pagar a dívida completamente, é extinta a punibilidade, acaba o meu processo penal. O caso do parcelamento é diferente, suspende. Então, se eu fizer um parcelamento de 60 meses, durante 60 meses vai continuar saindo na minha certidão de feitos ajuizados aquele processo criminal que eu respondo e vai estar lá dizendo que está suspenso. Se eu terminar Ressaltando que o prazo prescricional ele também fica suspenso durante esse tempo. Então, se eu concluir o pagamento, extingue a punibilidade. Se eu não concluir, voltará a correr a ação penal e eu vou continuar respondendo pelo aquele crime e não poderei arguir a prescrição, já que ela ficou suspensa. Exatamente. Então, você vê que o objetivo não é nem punir, é realmente pagar o imposto. É isso, porque fica muito claro que, enfim, a gente vai acabar entrando nessa discussão. Fica muito claro que a intenção é forçar a cobrança. Né? Mas, vamos lá, se o gestor de uma empresa deixa de efetuar o recolhimento do ICMS, propositadamente, para adimplir com sua folha de pagamento, uma vez que o crédito trabalhista prefere ao tributário, ainda seria crime na perspectiva da tese fixada pelo STF? Como a gente estava conversando, e eu vou passar aí para Guilherme falar, o fato de ser proposital não é que necessariamente configurará o crime. Né? Se ele não se viu em outra alternativa, né? Se outros elementos estiverem presentes, se a empresa está com uma redução significativa da disponibilidade de caixa, se o faturamento dela caiu vertiginosamente, né? Se a atividade dela está financeiramente e economicamente impactada, né? E ele tomou essa decisão, há uma possibilidade de arguir a inexigibilidade de conduta diversa. No caso do ICMS, o entendimento recente é que isso é uma hipótese de apropriação indébita. Então, deixa a discussão um pouco mais complexa, mas ainda assim poderia se argumentar de que não houve alternativa, não foi um caso fraudulento, e sim quase que um estado de necessidade. Não havia possibilidade de agir de forma diversa. Não é isso, Guilherme? Perfeitamente, Damar. Você respondeu muito bem. Só para a gente também deixar claro que, em tese, sim, configuraria crime, e essa tese de inexigibilidade de conduta diversa seria arguída durante a ação penal. Então, você iria responder por um crime tributário e a sua defesa técnica levantaria essa tese. Então, em tese, sim. Inicialmente, do ponto de vista do Ministério Público, ele vai enquadrar como crime. E aí você, durante o processo, você vai levantar essa tese. Okay. O setor de turismo, lazer, eventos, hospedagem foi muito afetado, né, durante a crise. Né? Há alguma decisão recente que favoreça esse segmento? Aqui, não falando, saindo um pouquinho, né, dessa questão do penal, a gente teve, em alguns municípios, houve a prorrogação do ISS, por exemplo, aqui, em Recife, e aí existem algumas decisões, que teve uma que foi do setor de turismo, mostrando uma questão de liberação de penhoras. Ela tinha uma penhora de valores, né, um bacenjude, e ela conseguiu a substituição porque ela mostrou que não estava com condição de manter, e aí o juiz ele deferiu essa substituição. Eu não lembro exatamente se foi por bens ou por algum outro tipo de garantia, por exemplo, uma apólice de seguro-garantia,
mas condicionando a comprovação de que os valores que fossem liberados fossem para cumprir com as obrigações que ela apresentou. Ela teve que apresentar todas as despesas que ela tinha para arcar, né? Mas aí não é só para o setor de turismo, é para qualquer outro setor que realmente tenha sido impactado. O setor de turismo, viagens e lazer, ele está tendo um olhar mais cuidadoso, né, do governo em todas as esferas, né, desde do governo federal, municipal e estadual e também nos diversos segmentos do setor, né, aviação, hotelaria, né, sem dúvida é um setor que sofreu muito, né, e até como o Vitória comentou, houve a possibilidade de um parcelamento diferenciado, né, para o setor de hotelaria, né, de dobrar a possibilidade de parcelas de 60 para 120. Né? Então, algumas medidas... Não foi isso, Vitória? Eu confundi? Na verdade, isso foi para instituições de ensino, o setor de turismo não. Tá. Porque as instituições de ensino também foram impactadas, né? Então, ainda teve essa questão. Deve ter tido várias medidas econômicas, né? Não sei a questão de favorecimento de crédito, algo nesse sentido. Mas, assim, falando sobre o aspecto tributário, o que a gente viu foi só a prorrogação de ISS. Por exemplo, no município de Recife, não houve prorrogação de ISS para todo mundo, foi só para esses segmentos mais afetados. Né? E isso aconteceu também em outros. Perfeito. E aí tem uma outra pergunta que eu estou vendo aqui, que é se... Eu só tirar essas de cima aqui, para eu não ficar com elas na tela. Se a gente acha que o governo lança um novo refis durante a pandemia. E aí, Vitória comentou sobre isso há pouco. Né? Há um projeto de lei recente, salvo engano, semana passada, né? Já inaugurando essa discussão de um refis da Covid. Né? Eu acho até que o nome que vão chamar é por aí. PERT Covid-19, exatamente assim. É um parcelamento da Covid. Seria, na forma proposta, é um refis muito benéfico, né? Traz reduções que são inéditas, né, nos programas de parcelamento anteriores, e a gente vai manter o acompanhamento, mas sim já há uma proposta concreta, né, apresentada na Câmara dos Deputados para inaugurar essa discussão sobre um refis decorrente da Covid. Isso. Bom, a gente já está aí com um pouco mais de uma hora. Acho que a gente conseguiu abordar bem aí as perguntas que foram feitas e acho que a ideia era essa, era a gente conseguir aqui discutir melhor aí as repercussões tributárias, né, Guilherme? A gente sabia que hoje Vitória ia ser a protagonista aí com o olhar dela tributário, né, e trazendo as novidades e o que é que está acontecendo aí. A nossa intenção era mais de enriquecer esse debate e trazer análise penal de consequências que poderiam advir. Então, mais uma vez aí, obrigado Vitória e obrigado Guilherme por topar aí fazendo esse bate-papo, né, essa discussão. E deixa aí com vocês para se despedir. Pode ir, Vitória. Eu agradeço demais a oportunidade também de estar falando um pouquinho aqui de tributário, minha paixão, poder estar aqui justamente trazendo esse conteúdo complementar, né? Eu acho muito bacana quando a gente tem essa interação, trabalha mais de uma área, porque nada é propriamente tributário, nada é propriamente penal, né? A gente está sempre nessa amizade entre as áreas. Então, acho que é bem bacana, acho que foi super útil, espero que tenha ajudado todo mundo aí e estamos à disposição. Também, achei que foi muito bom e já me coloco à disposição para a gente fazer esse segundo webinar, que vai ser a continuação desse, a gente vai discutir a criminalização, né, do inadimplemento de tributos. Então, a gente já pode deixar aí todo mundo... Já agenda. Já deixa agendado. Valeu, pessoal. Foi muito massa. Abraço a todos. Né, eu ia criar uma enquete, mas a ferramenta não permitiu, que era pedir sugestões de temas, né, para webinars. Né, podem escrever aí. Quem tiver vendo aí pode... É isso, né? Se tiverem algumas ideias e sugestões, pode ficar à vontade para dar aqui, ou enfim, mandar pelos e-mails da gente.
né? Os e-mails são fáceis e tem aí no invite também da webinar, sempre tem um e-mail de Esdras que recebe, então pode sugerir. Vamos continuar, com certeza, trazendo tema para debate, né? E aí a gente vamos criar aí sugestões de temas e a gente traz outros aí multidisciplinares, tá bom? Ótimo. Mais uma vez, obrigado a todos. Breve a gente faz um próximo webinar, vamos tentar manter aí os temas interessantes e espero contar aí com a participação de todo mundo. Obrigado, gente. Tchauzinho, Tchau, gente. Damar, Vital. Tchau, Obrigada. pessoal.